Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Ferreira e Santos. Muito prazer, eu sou o Renato. Para quem não me conhece, eu sou um dos sócios coordenadores trabalhistas aqui do escritório. E já aproveito e já convido você a nos visitar, a conhecer o nosso site, a conhecer um pouco mais sobre a nossa história, um pouco mais sobre as nossas áreas de atuações, alguns cases de sucesso, e visite também as nossas redes sociais. O endereço está em algum local aqui da tela. Por favor, faça essa visita a nós. E hoje, como um convidado muito especial para esse dia muito legal, para o nosso episódio, eu trouxe um convidado que eu conheço há muito tempo, né? Não é só profissional, mas também um amigo de longa data, né? Na vida pessoal também, que vai ser papai novamente daqui a alguns dias. Não sei quando você está assistindo esse podcast, mas ainda é daqui a alguns dias, alguns meses, né? O nosso também sócio coordenador da Esfera Trabalhista, o Dr. Alan. Dr. Alan, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado. Esse desafio de conversar sobre assuntos legais, importantes e relevantes da área do direito. Se você quiser se apresentar, falar um oi para os nossos ouvintes e telespectadores, fica à vontade, Dr. Alan. Olá, pessoal, aqui quem fala é Alan, advogado trabalhista aqui do Ferreira e Santos. Estou aqui nessa equipe já mais de 10 anos, que já tá um tempinho já com a gente. A época que eu estou junto aqui também com o Renato, trabalhando bem focado na área trabalhista. Espero aí que seja produtiva essa nossa conversa de hoje. Vai ser, será. Com certeza. E hoje é um tema até que gostoso de falar, pelo menos para nós advogados, como advogados é bem legal, é gostoso de falar. Nós vamos fugir um pouquinho do direito em si, né? Da área direito, né? Da matéria direito que a gente aprende na faculdade, mas aquela coisa mais prática, né? Aquela relação jurídico externo com o jurídico interno, ou com o RH, com o financeiro. Sócios, né? Empresas. Isso, que seria aquele suporte administrativo que o jurídico externo dá para as empresas, com relação aos processos, mais especificamente da nossa área, né? Do processo trabalhista, né? A importância que é uma análise prévia, né, uma provisão de risco, uma análise de risco, né, a importância que é. Doutor, fica à vontade para iniciar, né, o que você acha de mais relevante sobre o tema, e a gente vai conversando. Quando a gente fez o convite, né, para participar aqui, falou, poxa, um assunto bacana aí, né, atual, porém, né, de acordo com o que a gente pratica. E vai passando as notícias e eu deparei com uma notícia lá das consequências do que aconteceu nas lojas americanas, né? E começo de ano, época de entrega de relatórios de auditoria e tudo mais. Fim e atualmente, início, né? E atualmente a gente sente muito na pele as consequências disso. E, na verdade, você fazer essa entrega anual para as auditorias externas de grandes empresas ou para as internas mesmo, é a consequência de um ano bem trabalhado, né, com as informações sempre bem prestadas. E aí, quando a gente chegou nessa conclusão, vamos falar da importância da comunicação, né, de você oferecer um acompanhamento administrativo tão bom quanto a profundidade jurídica que você dá nos casos. Exatamente, aquela parte mais técnica, né, do tem ou não tem direito, vamos ganhar, vamos perder, né? Uma coisa é você tem um processo ali consolidado e você vai trabalhar em cima dele para trazer o melhor resultado. Você vai ver o que está sendo discutido, você vai ver quais são as provas que você pode elaborar, praticar e tudo mais. Outra coisa é, poxa, por que esse processo nasceu? Né? Existem dois tipos de processo, aquele que você sabe que existe e aquele que você não sabe que existe. E eu acho que muito do nosso trabalho está em conseguir passar para as empresas, olha, estamos com tal risco, tal procedimento aqui pode ser melhor, justamente para evitar um processo, e principalmente um processo difícil de ter um resultado 100%. Né? Para quem não sabe, trabalhei com o Renato anos e anos. Bastante. E eu acho que uma peculiaridade assim, muito forte aqui do nosso escritório é justamente isso. Essa capacidade que a gente tem de dialogar com os clientes, entender ali o que precisa, porque às vezes o cliente ele vem com a gente e ele entrega todos os documentos, a gente vê o que é bom, e
quando você olha às vezes para a concorrência, você vê que, poxa, a galera vai pegar os documentos e fazer uma defesa genérica ou até específica, mas simplesmente acabou a audiência, morreu. E esquece que aquilo ali é a conclusão de uma história. Você colocando isso no processo do trabalho, um processo trabalhista nada mais é que, às vezes, a conclusão de toda uma história de um contrato entre aquele colaborador e aquela empresa. Uhum. E aí você fala, poxa, ele está pedindo isso por quê? Ele está pedindo aquilo por quê? E aí você começa a ver a empresa de uma forma mais ampla, você fala, nossa, esse setor aqui tem muita gente pedindo isso, tem muita gente pedindo aquilo. E aí você confronta o documento desse e o documento daquele. E aí começa... Realmente era devido, não é devido? Se é devido, você já quer investigar. Exato. Por quê estamos perdendo muito nesse pedido específico. Vamos mudar, vamos, né? Exatamente. É importante por causa disso, né, doutora? E quando a gente vai se apresentar a novos prospectos ou ter aquela conversa verdadeira com os clientes, que nem às vezes a gente faz aquela brincadeira, né? Médico e advogado não pode mentir, né? A gente tem que dar o diagnóstico real. E o advogado para o cliente é a mesma coisa. Uhum. Então a gente tem que falar assim, olha, isso daqui está em desacordo com a lei, né? Advogado não é misticista, né? Não é curandeiro, não é mágico, não dá. Então assim, a gente tem que trabalhar dentro da legalidade. Isso daqui dá para legalizar, né? Vamos, porque, cara, eu sei que às vezes a gente vive numa sociedade que parte muito do pressuposto que o empresário nossa, ele é o problema social, mas a gente sabe que, a maioria dos empresários quer fazer tudo certinho. Sim. Né? Quer deixar tudo regularizado. Ele quer pagar os seus impostos. Exato. Só que ele quer pagar impostos justos. Mas exatamente. Ele quer estar legalmente correto ali para exercer a sua atividade. É difícil, né? Uhum. São muitas, e é aí que a gente entra. Então, é sentar, ter aquela primeira conversa com o empresário, verificar como ele trabalha. Uhum. Vai se passando os anos, a gente vai começando a lidar com alguns setores, entende, né, algumas especificidades. Tem coisa que é cultural da empresa, exatamente, mas que não está de acordo com a lei. Exatamente. E aí tem que mudar uma cultura, exatamente, que também é uma parte difícil também, né? Sim. E aí chegando na parte, né, das lojas americanas e tudo mais, e a gente vai acompanhando e você vê que é uma mudança cultural que está tendo no nosso país muito, muito bacana. Poxa, há 15 anos atrás, já, né, colocando dessa forma... Tá velho, hein, doutor? Não é? Era um pouco mais pessoal, né, as relações. Uhum. Era menos formal. Só que daí, poxa, você começa a ter alguns problemas... que às vezes inviabiliza uma empresa. Você tem uma empresa que funcionou há 10 anos e, poxa, por uma mal prática ali de controle de jornada, eventualmente vem uma ação ali, outra ali, super cara, e inviabiliza a continuidade da empresa. Uhum. Então, poxa, você tem que sempre se atualizar e entender para onde que nossa sociedade está indo. Poxa, a gente vai vendo alguns problemas que acontecem no mundo e principalmente no nosso país, você vê que as coisas estão sendo levadas mais a sério. As empresas estão sendo cobradas por posturas cada vez mais sérias. Uhum. Não tem muito mais abertura para flexibilizar direitos e coisas do tipo. Sempre foi assim, aquele jeitinho, né? Sempre foi assim, vamos manter assim, vamos esconder debaixo do tapete. Não cabe depois. Mais, né? Agora as coisas têm que ser feitas cada vez mais certas e cada vez mais certas agora. Não dá para deixar mais nada para depois. Uhum. E aí você vê, né? Teve uma questão mundial. Aquela crise de 2008 do subprime, que você tinha um conjunto ali de ações, né, de bens
que estavam sendo auditados, eles tinham um selo AAA, mas na verdade eram créditos podres. Isso para dar um exemplo mundial. Poxa, a gente desencadeou numa crise absurda, por quê? Porque... Segundo o nosso presidente, foi uma marolinha, né? Era uma marolinha, bem lembrado. E aí depois a gente já começa a ter todo... Isso foi uma crise econômica. Depois a gente evolui aqui no Brasil para uma crise política, econômica, né? Na época da Dilma. Por muitas situações ali mal explicadas, né? Mal contabilizadas e tudo mais. Começa a ficar cada vez mais forte aquele ESG, né? E você vê que as empresas começam a se importar cada vez mais em ter uma administração mais estruturada. E, ao meu ver, passa totalmente pelo jurídico, né? Regularizar tudo, deixar tudo certinho, não só dentro da legalidade, mas dentro de políticas bem vistas, né? Pela sociedade em si. E aí a gente desemboca agora nessa situação, né, nesse exemplo que virou a fraude, né, na contabilização do balanço das lojas americanas, que foi, né, já é realmente constatado que houve uma fraude ali na contabilização. Porém, a gente vai passando às vezes nos clientes e vê que o jurídico também está sujeito a isso. Pode ser uma má informação, uma informação mal prestada, mas também pode ser, às vezes, uma informação importante ali que o advogado não está passando de forma ética, legal. Sim, né? E agora a gente vê essas auditorias vindo cada vez mais rigorosas para a gente listar processo por processo os riscos, os valores. A provisão, se aquela provisão é correta. Exatamente, o momento que aquela provisão vai chegar, né? Esses dias a gente estava reestudando a provisão de um cliente e a gente estava falando, poxa, a provisão desse processo está correto. O valor, digamos que seja 100 mil. Mas, poxa... Mas já estava condenado ou foi antes? Já estava condenado, mas a perspectiva era, poxa, daqui a 2 anos e não nesse ano. Então, por que está provisionado agora? Né? Esse dinheiro pode ser utilizado para uma outra situação. Então, para aquela empresa especificamente, ela não precisava provisionar aquele valor naquele momento. Poderia deixar mais para frente. E aí vai do jurídico falar, olha... Esse é o valor, esse é o risco, esse é o momento. Então você vê, a gente vai criando cada vez mais profundidade na hora de dar o feedback para a empresa. Né? Fugir daquela... Eu vejo muito advogado que, poxa, a gente às vezes é o arauto da má notícia, né? A gente não gosta de ser isso, né? Mas acaba sendo. Acaba sendo, porque não... Poxa, você pode ter ali 90%, 95% de êxito nas ações. Porém, você tem que passar aqueles 5%. Né? E passar da melhor forma. Passar, olha, isso daqui a gente pode, né, ajustar mudando a conduta dessa forma. Né? E aí, poxa, a gente pode imaginar tantas situações, né, que a gente já passou por isso. Só que eu acho que nesses últimos tempos a gente está tornando isso procedimental, contabilização de... Poxa, a gente teve tantas perícias negativas nesse setor por tal motivo. E agora, né, com a evolução dos sistemas que a gente tem, da forma como a gente estabelece comunicações, fica cada vez mais fácil da gente dar essa coisa mais matemática da nossa área. A gente é humanas, né? Nós somos totalmente pessoas, porém... 2 mais 2, não sei, peraí. Mas é verdade. Porém, atualmente, a gente está cada vez mais tendo que ser exato nas nossas perspectivas. Porque, querendo ou não, se você dá uma provisão errada para a empresa, isso daí, o financeiro... cai matando em cima da gente, né? O pessoal, eu acho que hoje em dia, pelo menos eu na minha área, né, na minha equipe, hoje em dia eu acho que eu presto mais informações pro financeiro do que pro advogado. O advogado fala, não, eu sei o que está acontecendo, mas o meu financeiro lá não entendeu porque isso aqui, ele também não quer saber o mérito da ação, ele quer saber como que chegou nesse valor, por que chegou nesse valor, qual foi o juro aplicado, qual que foi a taxa. E financeiro e jurídico são áreas que bate cabeça, né? Tem que cabeça. ter uma comunicação bem bacana. E como é que você tem feito, doutor Alan? Vamos lá, vamos fazendo a parte prática, né? Chegou um processo para você. Na verdade, vamos num geral. Você tem lá um cliente X com
números de processo, né? Você faz um controle. Como é que é feito esse seu controle para a empresa também já ter eu acho que é importante primeiro visão. A gente entender da onde está chegando esse processo, de qual cliente, qual o perfil desse cliente. Tem aquele cliente que já tem o jurídico interno. Sim. Tem o cliente que vai vir do dono, da dona, o processo. Então, para cada um, você tem que receber de uma forma. Sim. Para aquele cliente que você, poxa, é um empresário individual, né, ou algo semelhante. Esse aí você vai pegar na mão. Exatamente. Vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos entender exatamente o que está acontecendo. Porque... Igual quando você pega filho que levou bronca na diretoria e você quer saber o que aconteceu. Detalhe por detalhe, né? Porque as informações que você precisa, às vezes essa pessoa não vai saber te passar. Então a gente tem que fazer conversar ali, entender a história do caso, todas as, né, nuances e tudo mais. E aí você tabelar os pedidos, risco por risco, verificar a documentação juntada, as provas que você tem para produzir, se tem, se não tem testemunha, se tem, se não tem documento. Dialogar com a pessoa ali que vai te fornecer isso tudo, e aí você tem o primeiro prognóstico. Olha, né, a gente vai colocar da forma mais ordinária possível. Se as coisas acontecerem de uma forma normal, de acordo com as provas, vai acontecer tal coisa. Poderemos ter tal resultado em tanto tempo. Aí você já tem a primeira perspectiva. Aí a gente vai para o cliente que tenha já, né, um conjunto de ações e tudo mais. E nós já temos até paradigmas de casos. Exatamente. E aí esse caso específico. Primeira coisa é saber, num conjunto de... Claro, só não te interromper. Claro que cada processo é cada processo. A gente não pensa num bloco, né? Mas é uma situação que talvez já tenha acontecido e a gente já saiba qual que é o problema daquilo. É porque provavelmente o magistrado, né, o juiz, ele vai pensar dessa forma. Sim. Né? É importante também falar para o público que não é que o advogado ele massifica a situação, mas ele, né, também tentando pensar com a cabeça do juiz, ele vai pensar assim, poxa, essa empresa tem 1.000 colaboradores, 100 deles mexem nessa máquina, outros 100 mexem nessa máquina. Poxa, é provável que esses colaboradores estão sujeitos às mesmas condições, sobre a mesma jornada, salários parecidos e tudo mais. Então é provável que seja parecido. Né? Obviamente vai ter as peculiaridades, mas é parecido. Então a gente começa a montar, né, o tabuleiro daquele processo. Olha, esse processo ele veio desse setor, essa função, esse período. Né? Porque às vezes é bom você ter esse conhecimento mais aprofundado do cliente, porque você vai saber, poxa, nesse período eles tentaram essa política. Deu certo? Não deu certo? A gente tem um exemplo famoso que é o período de 30 minutos de intervalo, né? Sim. Então, poxa, para quem não sabe, salvo engano... 17, né? Não, foi em 2015. 2015, várias metalúrgicas, elas elas tinham... 17 foi o marco que mudou. 2015, antes disso, várias metalúrgicas, acordos, né? Por acordo coletivo, elas conseguiam reduzir o intervalo de 1 hora para 30 minutos. Várias fizeram isso, só que depois, né, nas instâncias superiores, essa autorização foi derrubada e várias empresas foram condenadas a pagar a hora integral. A hora integral. Isso. Então, quando chegava um processo desse, se o cara tá pedindo um intervalo intra-jornada, a gente já falava, poxa, a chance de perder é grande. Vamos passar de forma transparente para a empresa. Olha, se a empresa tem uma política, né, ali de tentar diminuir o risco, entendo que esse pode ser o momento de oferecer um acordo. Né, porque o risco é grande. A empresa não fez por mal. A empresa fez de acordo com as informações que ela tinha na época. Na época. Infelizmente o tribunal naquele momento entendeu, não é válido. E aí vai do advogado, né, ter essa inteligência, né, pegar os dados, confrontar eles e tentar dar a melhor solução. Falar de uma forma didática, digamos assim, né, para o empresário entender, porque obviamente é desgostoso, né? A gente se coloca na pele e é frustrante que nem a gente falou, poxa, tentar fazer tudo certinho, fiz de acordo
tenho o meu acordo coletivo, tenho a minha autorização, porém o tribunal entendeu, não é válido, e tudo aquilo que eu fiz, que na minha cabeça estava sendo correto, eu vou ter que pagar 1 hora a mais. Eu já paguei meia hora, eu vou ter que pagar de novo. E isso não estava provisionado. Não estava. Né? E aí aconteceu, você entendeu que aquilo pode ser de uma forma contumaz. Poxa, então a gente vai identificar a coletividade que pode ingressar com aquela ação dentro do período e falar, olha, você tem esse passivo trabalhista. Isso é um fato, né? A gente não gostaria, né? Porém, existe. E isso se aplica a algumas outras situações. Poxa, a empresa montou um ambiente ali, foi o técnico de segurança, foi o engenheiro do trabalho, porém entrou uma ação e foi identificado que tinha um elemento ali que torna aquele ambiente perigoso. Ou insalubre. Pô, primeira coisa, vamos verificar certinho, vamos corrigir essa situação, na medida do possível, processo por processo, tentar, né, identificar se realmente está nesse requisitos. Exato. Aí que a gente foi fora da curva, né? Isso. Esse específico foi. Esses também estão? Exatamente. Nisso daí você consegue fazer o contencioso, então é mitigar o máximo possível daquelas ações que entraram, porém, sempre tem em mente que, olha, o que aconteceu foi isso, corrigimos, mas temos estas pessoas que podem entrar pedindo a mesma coisa. Passar as instruções pertinentes, né, como a gente pode mitigar isso ao longo do tempo. Tem algumas situações que elas, poxa, doutor, eu vi aqui que isso deu problema, vamos fazer um acordo com essa galera? Pagar de uma forma parcelada daqui para frente para eles darem quitação no que passou, né? Porque aí, se eventualmente entrar com uma ação lá, isso daí já está pago. Não vamos ter problema de juros, correção monetária, nem nada. Então, sempre dá para conversar, só que a conversa tem que estar aberta. Sim. O diálogo tem que estar aberto com o cliente. Sim. Isso é muito importante. O empresário tem que estar aberto a aceitar que aquilo, por exemplo, está em desacordo e tentar corrigir. Eu vejo muita gente na mídia e tudo mais fala assim que, poxa, o Brasil é difícil porque até o passado é incerto, né? E a gente do direito vê isso. É verdade. A gente achava até determinado ponto que aquilo era uma verdade e hoje já é outra. Exato. Então, poxa, a gente sempre fala, olha, a gente vive, né, num conjunto de regras. Primeira coisa, não adianta a gente brigar muito quanto a isso. A gente tem que entender elas. Elas têm uma forma de serem mudadas, mas enquanto elas estiverem em vigência, a gente tem que seguir elas. E para seguir elas, nós temos que fazer isso, né? Então, né, tá dando para ver que a gente está falando muito de diálogo, conversa. Mas é isso, né? Eu acho que essa relação empresa-cliente, né, e escritório não passa, tem que passar por isso. Tem que ter. E eu acho que muita gente, às vezes, romantiza a advocacia achando que, poxa, é tudo no tribunal, é tudo nas mesas de audiência. Isso é o final. Isso, exatamente. Aquilo ali é a parte final, é a parte realmente onde não deu certo aquilo ali. Isso. E agora vamos decidir aqui. Dá para dizer que, poxa, mais de 50% do nosso tempo... Às vezes nem decide ali, né? A gente continua, né? Prossegue. Eu acho que mais de 50% do tempo nosso ali, né, na profissão, é para ir resolvendo isso. Sim. Então, eu acho que até mais, viu? Até mais, né? Acho que 50 tá pouco. A gente passa muito tempo ali, né, nos sistemas, nas planilhas, parametrizando informações, identificando, né, riscos e tudo mais, entendendo como que a empresa pode alterar. Eu tenho, né, situações que, poxa, doutor, identificamos essa fragilidade aqui. Como é que a gente muda? Olha, para mudar a gente tem que fazer dessa forma, né? Digamos assim, a solução perfeita. Essa solução perfeita, doutor, não tenho dinheiro para implementar isso agora, né? Porque, poxa, de acordo com as regras eu vou ter que mudar toda a planta e eu acabei fazendo dessa forma. Então vamos tentar mudar aqui. Da melhor forma possível, vamos para uma outra alternativa. Exatamente. Vamos colocar essa atividade dessa forma, vamos trabalhar esse turno dessa forma e por aí vai, né? Então essa comunicação sem muito juridiquês,
né? Colocando na realidade, olha, os fatos são esses, as regras são essas, então a gente precisa implementar isso. Só nisso daí você resolve, né, boa parte dos problemas do cliente, né? E assim, poxa, vão se passando os anos, a gente, né, tem colegas em outros lugares, a gente vai conversando com os clientes e certamente é um diferencial, né, aqui do escritório, essa capacidade, essa flexibilidade de entender os clientes, saber que, poxa, cada empresa, eu tenho 2 metalúrgicas, poxa, mas cada uma tem a sua necessidade, cada uma está num layout diferente, Sim. cada uma colocou o setor de solda aqui, a outra colocou a estampa aqui, poxa, vamos identificar, né, ali, será que dá para a gente fazer alguma mudança para evitar os riscos? Vou colocar isso numa parte prática. Você tem um setor de solda, poxa, a pessoa está exposta a poeira, fumos metálicos, né? Tem todo um EPI. Poxa, você vai colocar uma outra atividade bem do lado que não usa os mesmos EPIs, tem que estar isolado, tem que estar num local fabril diferente. Exato. Né? Aí você tem a sua estamparia. Poxa, a gente sabe o barulho que faz uma estampa. Você vai deixar um setor de pintura, sei lá, do lado ali. Se bem que a pintura também tem a insalubridade assim, dela, né? Você fala assim, nossa, o setor administrativo, insalubridade, fica no lado da estamparia. Tá exposto àquele ruído. Então, tem que haver esse estudo também antes. Se não foi feito antes, pelo menos vamos prevenir, vamos tentar corrigir. Exatamente, entender, poxa, gente, dá pra mudar sim. Quantos clientes a gente não conhece que mudaram a planta, né? Sim. Ao longo do... Teve clientes que a gente já pegou que todo laudo era positivo. Poxa, a pessoa tá ali na estampa, eu entrego o protetor auricular, mas está dando insalubridade. Sim, porque ele está com óleo de origem mineral. Não usa creme protetivo. Então a pessoa está indignada, mas ela não tinha informação de que estava faltando determinado elemento. Então o advogado tem que ir lá, que nem eu falo, de forma transparente, corajoso, né? Porque às vezes tem advogado que não tem a coragem de, às vezes, chegar no empresário e dar a má notícia, mas ele tem que falar, olha, o seu negócio, e você acaba expondo, né, nesses determinados agentes. Tem que ser feito um trabalho de proteção, de segurança do trabalho aqui. Sim, tem empresário que entende pelo amor, tem empresário que entende pela dor. Bem dito. Né? Então, depois de vários processos, várias situações, isso, ele verificando, não vai ganhar nunca, aí ele muda. Sim. Né? Mas é importante essa relação cliente e escritório, realmente ter essa transparência, né? A gente não quer mudar o mundo, mas a gente quer o melhor para o nosso cliente. Exato. Né? E a gente entendendo, conhecendo os processos como a gente conhece, no sentido de entender o que a empresa faz, o que a empresa providencia ou não providencia, e as jurisprudências que nós temos, sim, de casos passados ou até da própria empresa, eu acho, sim, que nos carimba, vamos dizer assim, né, um passaporte para poder ter esse, não digo poder, mas essa forma de validar, sim, para o empresário, olha, precisamos conversar. Exato. Né? Você vai no médico, o médico fala assim, poxa, você está com essa tosse, medir seu pulmão, você está com esse barulho, você tem que tomar esse remédio. Pô, você não vai tomar? Você toma. Você tem que tomar. Aí você vai no seu advogado olha e fala assim, olha, você está contabilizando a sua hora noturna dessa forma. Você está entregando esse tipo de equipamento, poxa, às vezes ele é mais caro do que o equipamento correto que era para você estar sendo. Ou você está fazendo um controle de equipamento de proteção individual, né, a famosa ficha de EPI, e você não está falando pro colaborador assinar na entrega, né? Vários exemplos. Então, né, falar pro empresário, poxa, faz, porque eu não conheço, né, aqui principalmente, pode, você não conhece advogado que quer perder processo? Não. Né? Fala assim, mas é o empresário que vai pagar. Poxa, mas vai no nosso nome. Né? E a gente não puxando um pouquinho a nossa sardinha, a gente veste a camisa do cliente, a gente, exato, sente a dor de verdade, a gente quer a alegria de falar, olha,
Ganhamos. Porque também tem o cliente que faz questão da gente sentir a dor de perder um processo. Porque ele vai criticar, né? A gente tem a nossa autocrítica, né? De falar, poxa, se eu tivesse ilustrado melhor, né? Se eu tivesse feito aquela pergunta na instrução, ter colocado aquele negrito na defesa, né? Eu faço sempre uma analogia com quando eu assisto esses programas esportivos e eu vejo os comentaristas, né? Porque são todos engenheiros de obra pronta, né? Ah, por que o técnico não colocou fulano de fulano? Poxa vida, na hora do jogo, que você tem que escolher ali na hora, no calor da emoção, e é muito o que acontece com o advogado. E o treinador, às vezes, falando de futebol, ele sabe o momento que o cara tá sentado no banco. Exato. Por exemplo, teria que ter colocado um X, mas aquele X ali, ele não tá bem, tá com problema pessoal, ou então o pé dele tá assim assado, não colocou. Isso só ele sabe. E eu acho que pro advogado trabalhista, poxa, isso acontece muito. Você tá ali na audiência, você conversou com a sua testemunha lá fora. A sua testemunha lá fora, ela tá... Garante que aquilo é verdade. Né? Exatamente. E aí ela vai lá e na hora fala outra coisa. Ou já teve casos que eu falo assim, poxa, minha testemunha ela tá quase infartando de nervoso. Ela simplesmente não consegue falar o próprio nome. Parece bobagem, eu já gente, vi isso. mas é verdade. Chora. Eu já tive um caso... E não é porque tá mentindo, não, é porque ele tá nervoso. Eu tive um caso uma vez que o senhor baixou a pressão na hora da audiência. Na hora da audiência, de tanto nervoso. E depois que acabou, viu a ata fria ali, né, feita. Mas por que não viu fulano? Poxa vida, essa pessoa... ela não estava em condições, né, ou a informação que ela tinha não era pertinente na hora, né? Então, assim, esse time que o advogado precisa ter, eu comparo muito com... eu, por exemplo, eu tenho um costume de sempre, quando tem alguma audiência, não só nas importantes, mas até de rotina mesmo, eu interrogo as testemunhas como se eu fosse um juiz. Eu boto a pressão mesmo, a gente conversa, explica quais são os riscos, o que acontece, como é que vai ser a audiência, a gente tenta perguntar como se fosse juiz, pra sentir isso. O cara, pra sentir, lógico que lá, igual o Romário fala, né, treino é treino, jogo é jogo. Exato. Lógico que no treino é uma coisa, lá na frente do juiz é outra, mas a gente já faz um preparo, né, e a gente também já sente se aquela testemunha é boa ou não para o caso. Exato. Né? Aí acabou a reunião, geralmente a gente faz virtual, aí o cara sai da reunião e a gente fala, olha, não vai. Melhor não. E até preposto, né? Por exemplo, sim, também. Vamos voltar para o exemplo da empresa que é do dono. Tem a pessoa ali. O próprio dono da empresa é o responsável, é o preposto. Às vezes a pessoa tá tão transtornada com aquele processo, que a gente sabe que mexe, né, com o brilho das pessoas, que ele não vai se dar bem naquela audiência. Ele vai ser pressionado, ele às vezes vai deixar o nervoso, né, florescer demais e vai atrapalhar a continuidade da audiência. Então até isso a gente tem que ter a frieza de falar, cara, você é a pessoa que mais sabe do processo, mas você não vai ter brilho para brigar. Não vai ser bom para nós. Exato. Né? Porque a gente sabe que o juiz, ele não sabe o que aconteceu. Né? Então ele tem que partir de uma forma neutra. Tem que entender que o juiz não sabe nada. Você está literalmente desenhando na cabeça dele o que aconteceu. E apesar de alguns casos ele já saber. Né? Tem uma noção, mas ele vê às vezes uma parte muito nervosa, ele tem que manter a ordem, né? E aí, poxa, não é o mais adequado. Então até isso a gente tem que ter. E não é muito... né? É tudo decorrente do diálogo ali, da abertura que você vai criando com o cliente, ele vai ganhando confiança em você, né? É que nem o médico, você chega num médico, primeira vez ele vai lá e te dá poxa, você vai ter que fazer quimioterapia sobre isso. Você fala, nossa, mas o tratamento é muito duro, você vai ouvir uma segunda opinião. A gente sabe que com a advocacia é a mesma coisa. Poxa, às vezes você vai lá, você vai dar uma solução muito impactante para ele, né? Então é importante você passar de uma forma que, olha, essa opção poderia ser a ideal, mas a gente pode fazer de uma forma escalonada, né? Entender a condição que a pessoa tem, né? Para fazer as alterações administrativas ali e se adequar, tudo no intuito de reduzir o passivo dela, ter uma performance melhor nos processos já consolidados. Uma coisa é, poxa, nada vai te dar a certeza que ninguém vai entrar com ação
contra aquela empresa. Porém, você tendo todos esses procedimentos, o que vai te garantir, na verdade, é uma melhor performance. Sim. É um processo melhor conduzido, com mais subsídios, mais chances de improcedência. Sim, eu já tive clientes que, por exemplo, fazia tudo certinho, mas não entregava a documentação correta. Exato. A empresa faz tudo errado. Sim. Mas eu tinha que entregar todo o documento? Não eu é? preciso saber de tudo. Como você disse no começo, né? A gente precisa saber primeiro tem que falar a verdade. Sim. Segundo, tem que saber de tudo. Sim. Tudo que envolva aquela questão, a gente vai analisar se é pertinente ou não. Muitas Sim. vezes e demais, era aquilo que faria com que a gente ganhasse. Exato. Já teve casos que a gente perdeu. Mas eu tinha documento, mas você me enviou, nem sabia disso. Não sabia que era importante. Então, assim, por isso que é bom, sempre bom ter essas conversas. A fundo. Né? Conversar com o preposto, recebeu a notificação, seja lá se for empresa pequena, com o empresário direto, ou até empresa grande, com um jurídico interno. É sempre Sim. bom analisar caso a caso, conversar o que é necessário, o que vamos mudar ou não vamos mudar. Sim. Bom, doutor, a gente falou bastante nessa questão, vamos dizer assim, da fase de conhecimento do processo. Sim. Né? Tudo isso foi basicamente pré-sentença. Exato. Né? E o pós-sentença? O que a gente entende de conversa, empresa e escritório pós-sentença? Lógico, tem aquela questão de recurso, o que a gente vai analisar juridicamente, matéria de fato ou de direito, mas assim, não tem mais o que fazer, já perdeu, tem que pagar. Sim. E agora? Eu acho que primeiro é importante a gente fazer uma constatação. Isso são números que o próprio CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, passa. 10% das sentenças são modificadas. Então a gente já tem que partir ali que você mudar uma sentença não é fácil. Né? O cliente ele tem que ter essa noção. Por isso que todo esse esforço vai antes de uma sentença, porque modificar ela não é fácil. Não. A gente sempre fala que a peça mais importante, no caso para a empresa, é a defesa. Isso. Tá ali. Exatamente. Tudo tem que estar ali. E não o recurso. E não o recurso. Recurso é um remédio. Exato. Que às vezes não tem mais cura. Exatamente. Então, analisou a sentença. Já na sentença, até incluir na conversa mais um ponto, a gente normalmente já coloca ali no relatório, né? Risco provável ou risco possível, né? Já sai de remoto, já muda, provável possível, já muda o provisionamento. Até porque a chance de reversão é bem pequena. Ela é menor, né? Exato. Não digo pequena, menor, exatamente. Isso. Então, sabendo disso, você já vai passar para o cliente o que você teve de êxito. É muito importante. Não é uma... estou fazendo propaganda do meu trabalho. Não, o cliente precisa saber o que ele está fazendo tá correto. Certo. Exatamente. E precisa saber o que deu errado e o porquê. E o porquê é muito importante. O advogado tem que ter autocrítica para quando ele pegou a sentença e às vezes a justificativa do juiz, é importante passar também para o público, né? Se bem que o juiz ele sempre tem que fundamentar a decisão dele, né? Então, olha, eu vou dar diferenças de hora extra por causa disso. Eu vou dar o adicional de insalubridade por causa disso. Eu vou dar esse assédio moral por causa disso. Então, analisar os fundamentos que o juiz deu e já na hora de passar a informação para o cliente, falar, olha, o juiz ele se baseou em tais documentos, ou tais depoimentos. Neste laudo, né? E por isso que ele se baseou nisso. Ou já passar, olha, o juiz entendeu este fato desta forma. Só que muitas situações que são colocadas no judiciário, elas são subjetivas. Assédio moral é algo, né? Óbvio, nossa, ele me xingou disso, xingou daquilo. 3 testemunhas foram ouvidas, confirmaram o mesmo fato. Porém, às vezes, foi um assédio de ele me obrigou a fazer tal coisa. Poxa, será que ele obrigou ele especificamente a fazer aquela coisa ou fazia parte das atribuições? Né? Poxa, o juiz não viu isso. Ele não cobrou nada demais. Cobrou algo que, estava no descritivo de cargo e tudo mais. Então a gente já passa... O trabalhador entendeu aquilo como assédio. Exato. Ele entendeu aquilo como assédio, talvez até por falta de conhecimento, né? Isso. Que na verdade não era. Não era. E o juiz percebeu. Então você passa para a empresa, olha, porém isso é discutível. Ou por ser algo
que juridicamente há divergência. A gente sabe que existe vários pontos, né, na nossa legislação, o direito do trabalho não foge disso, que você vai ter juízes que entendem de uma forma e outros de outro. Não é que a lei ela é de um jeito para um, de um jeito para o outro. A interpretação. Quem interpretou... Exato, porque é difícil, gente. Por mais que, poxa, tá escrito ali, mas quando você pega aquele artigo, você coloca ele em toda a esfera, né? Toda a nossa legislação, ele fica difícil. Vou dar um exemplo, né? Continuando na parte do assédio moral. A gente sabe que tem juízes que estavam aplicando aquele artigo que tabelou o dano moral. Sim. É 2 vezes, é 3 vezes. Porém, a gente sabe que a nossa Constituição, ela proíbe você tratar as pessoas iguais de forma diferente. E qual que é a consequência nesse caso? Poxa, você tem um conservador ali de ambiente, um auxiliar de limpeza, e você tem um gerente. Um ganha 1.000, o outro ganha 10.000. Os dois foram xingados da mesma forma. Um vai ganhar 2 vezes o salário, o outro também 2 vezes o salário. Só que um vai ganhar 20.000, o outro 2.000. Né? Os dois foram ofendidos da mesma forma. Sim. A nossa Constituição proíbe isso, mas o nosso artigo da CLT permite isso. Tem até, por exemplo, dano estético. Dano estético num homem é uma coisa, dano estético numa mulher é outra. Não é? Né? Então, assim, você não pode fazer essa tabelinha, olha... É subjetivo. É X. Pronto, exato. Então, quando vem situações como essas, a gente passa para o cliente. Olha, talvez esse julgado foi dessa forma porque foi tal juiz que proferiu. E ele foi mais severo, né? Foi mais rígido, talvez. Temos a chance de, no tribunal, o entendimento ser outro. Então, nós mesmos incentivamos o cliente a recorrer. Né? E aí, né, vai ser feito um trabalho de provisionamento ali, porque esses pedidos dificilmente vão ser alterados. Porém, esses temos chance de reverter. Isso já muda o provisionamento do financeiro. O financeiro já vai colocar tal pedido como provável, ele já vai deixar separado. O outro ali, ele não precisa provisionar isso. Qual que é a consequência no negócio? Poxa, eu tinha 10 milhões provisionados, só que se eu for levar em consideração que 5 milhões desses 10 milhões vai ser só ano que vem, por que eu estou provisionando agora? Né? Então a gente tem esse ponto na sentença. Depois disso, até caberia, né? Nós temos uma nova decisão, mas aí já é muito mais difícil. Porque já não é mais a matéria, né, em si, já é uma questão mais processual. Sim. Nulidades e outras questões. Não é mais o direito em si do trabalhador e o da empresa. Aí já é mais complicado. A gente já tem ali uma análise se aquela questão ela tem a transcendência, né? Ela é politicamente importante ser discutida novamente. Então, a gente sempre passa para os clientes. Efetivamente, nós temos um recurso, né? Depois disso, são situações extremamente pontuais. Então, já tem uma desmotivação para recorrer, né? E além do mais, na Justiça do Trabalho, a gente tem uma correção monetária e um juros que incide mês a mês, que torna desinteressante você manter um processo. Protelar, né? Protelar sabendo que lá na frente você vai pagar. Exatamente. E cada vez mais caro. Então, esse conjunto de elementos faz com que o advogado ele tente convencer, né, o empresário a resolver aquilo de uma forma mais estratégica célere. mesmo, né? Estratégia, não é querendo encerrar o processo menos um na nossa mesa, é realmente mitigar e tentar resolver da melhor forma possível, né? Não deixar aumentar. Pensar que a gente tem correção monetária mais 1% de juros ao mês. Se um processo está 3 anos correndo,
São 36% só de juros que vai ser incidido ali. Então o custo financeiro da manutenção Não ali, compensa, sem uma perspectiva real de reversão, é totalmente desinteressante. Então também vai essa a gente falou, né, de cuidar ali do presente, mas essa noção o futuro também é importante. É muito importante, porque no fundo, né, para o advogado, para o jurídico da empresa, ele quer ali a melhor técnica, os melhores termos, as melhores jurisprudências, mas a gente sabe que não só para o financeiro, mas poxa, para os donos da empresa, eles querem a maior efetividade financeira, econômica daquilo, né? Então, a gente trazendo essa eficiência na informação do agora, de como proceder da melhor forma agora, evitando o processo. Quando o processo começa, tratar ele da melhor forma, e se você vê que o futuro dele não é o melhor, poxa, vamos aqui. Exato, vamos tentar resolver dessa forma. Então, tudo isso e também um outro ponto positivo que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, né? Ter uma forma de passar isso para os clientes. Então, acaba sendo criado sistemas, planilhas, né? Relatórios que conseguem identificar. Seja, né? Poxa, eu quero filtrar aqui os processos que eu tenho... que estão ali em vias de eu ser intimado para pagamento. Sim, olha, então a fase de liquidação e cálculos. Isso. Já para homologar a homologação dos valores. Exato. Então a gente já tem essa fórmula de passar a informação e o financeiro do outro lado saber, poxa, isso daqui tem que estar provisionado para eu efetuar o pagamento, né? Isso daqui está mais distante. Além de estar mais distante, pode ser menos. Então, toda essa forma de passar a informação, ela tem que ser combinada, explicada para o cliente, né? Depois que você fechou o diálogo, todo mundo está entendendo as informações que estão sendo passadas, poxa, mais de 50% do trabalho ali já foi feito. Né? E é isso, essa parte administrativa, de acompanhamento, que é um desafio, né, da advocacia. Quando a gente vai vender, né, nossos trabalhos, digamos assim, a gente não pode chegar... Desconfiem quando um advogado chega e fala, não, aqui vai ser improcedente, vai ser... Não é ele que decide. Não. Né? Agora, o que ele pode, né, prometer eu consigo cuidar dessa forma, eu vou te passar as informações dessa forma. E aí, encaixou, você tem ali todos os diagnósticos, prognósticos, e aí sim, esse serviço ele tem que te garantir e passar, né? E muito, né, da qualidade que eu vejo e muitos clientes falam é dessa capacidade de entender qual a melhor forma que aquele cliente tem de entender a informação. Tem cliente que, poxa, você pode falar 1000 vezes, não adianta. Seja porque o foco desse cliente é totalmente outro, é um cara, né, ou uma mulher extremamente focada na execução do negócio dela, né? Então, poxa, ela só vai entender ali quando chegar a ordem de pagamento. Que é a dor que eu falei. Exatamente. Então, poxa, a gente tem que entender, né, essa pessoa, chegar ali bem firme e às vezes fazer reuniões mais periódicas, mais frequentes, né? Por quê? Porque aquela pessoa ali, você está falando agora, ela disse que entendeu, mas volta daqui a 15 dias, daqui a um mês, né? E volta a falar dos processos. Eu sei que pode dar mais trabalho, mas entendendo, né, o outro lado, a gente vê que, poxa, até para advogado, porque quando chegar a ordem de pagamento ou qualquer outra notícia, quando chega já vai saber. Sim. O pior e fica difícil tentar... Eu acho que o pior de tudo pro empresário é a surpresa, né? É chegar uma notícia ruim, né?
de sopetão. Agora, se já que está você programado, prometeu outra coisa, né? Exato. Então, se está programado, se você colocou ali, ele já está entendendo o porquê que foi para ali, as ações já foram tomadas. Isso ao longo do tempo vai melhorar muito os resultados. Quando a gente fala aqui 90%, 95%, isso é trabalho de anos. Você não entra num lugar e tem essa margem de êxito. Você tem porque depois de alguns anos, né, dialogando, entendendo o que dá errado, poxa, a gente foi, né, esvaziando ali o jurídico daquela empresa. E é o sonho, né, de todo empresário. Empresário, se pudesse, não contratava advogado. Não, é a última coisa que ele pensa, né? Ele não quer. Ele não quer pagar médico, ele não quer pagar advogado. Nem serviço funerário. Não quer. Com certeza. Mas é da vida, né? Então, tem clientes ali, são empresas enormes. Aí não adianta, sempre vai ter, né? E ali que é trabalhar o dia a dia. Uma coisa que vai perpetuar aí o trabalho da advocacia é que as leis mudam, novas regras, novas definições, tudo muda novos a qualquer negócios, momento. Né, quantas CLTs você já estudou? Quantas CPC você já estudou? O meu pai se formou em 87, 88 mudou a Constituição. Não é? A nossa, pelo menos o Código Civil mudou no meio da minha faculdade. Olha lá. Né? E é bacana, a CLT a princípio, ela é de 1943. Porém, não pensem que é de 43, então sabe de cor. Não. Todo mês, praticamente, tem súmulas ou jotas novas que dão entendimentos diferentes ali para determinadas situações. É importante destacar isso porque eu acho que se tem um direito que é dinâmico, né, eu acho que essa é a palavra, é o direito do trabalho. Por quê? Porque são relações ali do dia a dia. Né? São novos negócios. Por quê? Porque temos novas necessidades. Nossa, agora eu tenho uma fábrica que faz canecas com Bluetooth ou que vai colocar, sei lá, e por aí vai. Então eu tenho uma empresa nova, uma máquina nova que pode gerar, né, várias outras consequências e a gente tem que se atualizar, se adequar. A gente estava falando, né, da uberização outro dia, né, um debate que a gente estava tendo de novas fórmulas de contrato e tudo mais. Ou seja, é infinito as possibilidades. Então, é infinito esse acompanhamento que a gente tem que ter para ver se está sempre adequado, né, às regras que a gente tem. As regras, exatamente. Bom, doutor Alan, cara, a gente... Se deixar, a gente vai até amanhã aqui. Eu ia até brincar com você, que você estava falando uma situação de vários entendimentos. Por exemplo, 51 não é mundial. Para você, 2000 não é, mas 2000 é para mim e para você é. Então, depende de quem fala. Depende de quem fala e de quem ouve, né? Para quem fala e para quem você ouve. Mas é isso, doutor Alan. Muito obrigado mesmo, de verdade, cara. Sempre à disposição. Temos vários assuntos para vários podcasts, vários episódios. E já se sinta convidado para uma próxima. Sim. Certamente a gente vai conversar bastante ainda. Eu acho bem bacana a gente poder falar assim do dia a dia, né? Fugir um pouco do juridiquês. Eu acho que eventualmente é importante. Sim. Mas esse lado não chega a ser um bastidor, né? Mas eu acho que é a essência, o lado humano da relação jurídica, né? Sim. De um processo, aquela coisa mais formal, mas também tem aquela coisa mais humana, que ele senta aqui, vem cá, vamos conversar. Isso. Né? É legal, é importante. Obrigado mesmo, de coração, ter aceitado o convite e muito obrigado pela conversa. À disposição. Eu acredito que o pessoal de casa gostou bastante. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Chegou ao fim mais um episódio do podcast do Ferreira Santos. Certamente teremos outros episódios com temas importantes. Sempre tentaremos trazer convidados especialistas na área, assim como o Dr. Alan, que demonstrou aqui ser um advogado muito competente, também muito na parte administrativa, é tão bom quanto também na área processual. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Aproveito, peço que curtam, compartilhem esse vídeo. Ative o sininho para receber novos vídeos, né, doutora? Novos vídeos. Curte aí, pessoal. Curte aí, por favor. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Até já.